E você falou do Tite, jogando contra o Tite, né? Do lado de lá. E você jogou com ele também do lado de cá, junto com ele, ele como técnico no Inter. E você jogando no Inter. E você eliminou o São Paulo, ajudou a eliminar o São Paulo da Libertadores. Como é que foi isso daí? Então, daí, na verdade, quando eu vou pro Inter, foi o Tite que me pediu. O Tite pediu a minha contratação. Aí eu saio dos Emirados, né? Ele chegou lá e queria você lá. Ele chegou no Inter. O Inter tava tava vendendo o Nilmar acho que era pro Vila Real, acho, se eu não me engano. E o Tite pediu a minha contratação. Falou assim, ó, eu libero que vocês vendam o Nilmar, mas eu quero o Alexandro. E aí foi quando eu cheguei no Inter a pedido do Tite. E, cara, pra mim, assim, foi uma baita de uma escolha, né? Eu queria muito ter cumprido meu contrato lá nos Emirados. Eu tinha 5 anos de contrato e eu acabei ficando só um. Mas o Inter me deu toda a estrutura, e o Inter me deu toda, vamos dizer assim, toda a tranquilidade para eu trabalhar, né? É lógico que eu ainda dei uma derrapada antes, porque o Nilmar acabou não sendo vendido logo quando eu cheguei, emperrou a negociação dele, então ele ficou jogando e eu alternando com ele banco titular, alguns jogos entrava eu e eu fazendo gol e ele fazendo gol, e até quando ele acabou sendo vendido realmente, e aí eu pude ser titular e no Internacional foi o clube que eu mais fiz gol, eu fiz 69 gols, né? E, e cara, foi um clube assim que realmente me levou a um outro patamar do futebol, né? Eu já vinha de bons momentos, né? Do Cruzeiro, Sport, Ponte Preta, e mais no Internacional me levou realmente pela boa fase que eu estava, me levou para um outro nível, vamos dizer assim, individual, né? Como atleta, me levou para um outro nível de tantos gols que eu fiz no Inter, e aí, lógico, acabou combinando até, né? Com esse gol que você comentou aí do que acabou eliminando o São Paulo dentro do Morumbi. Era um jogo muito importante porque quem ganhasse já ia direto para o Mundial de clubes, porque o Chivas tinha classificado e o Chivas não podia ir porque os clubes do México tinham a vaga da CONCACAF e eles não podiam usar a Hum. vaga da Libertadores também. Então era um jogo extremamente importante, né? Era uma semifinal que levava para a final da Libertadores e que já levava direto para o Mundial de Hum. clubes. E cara, aquele gol é um gol diferente porque eu ia bater a falta, aí eu na verdade os batedores de falta eram o D'Alessandro e o Andrezinho. Quando o Andrezinho não estava, eu ficava responsável para bater do lado direito. Então ficou ali eu e o D'Alessandro, vou bater, bate você, bate você. Aí eu falei, deixa eu ver como ele vai armar a barreira. Se ele armar a barreira muito para lá, você bate. Se ele armar a barreira muito para cá, eu bato. Eu lembro que ele armou a barreira para lá, eu falei, Dali, vai você. Ele, quem que era esse ele aí? Hã? O que tava armando a barreira? Quem que Era o era Rogério da. Ceni. Não, só o pessoal saber quem que era o cara que Aí o ele. Rogério Ceni armou a barreira e eu falei assim, Dali, vai você bater. Aí ele falou assim, não, fica aqui, fica aqui, fica aqui pra ele não saber quem que vai bater. Aí eu falei assim, não, 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 eu vou no rebote, eu vou no rebote. Aí eu saí correndo e fiquei na barreira. Quando eu fiquei na barreira, quando o D'Alessandro chuta, eu saio da barreira assim, que eu já vou virando para ir pro rebote. Só que ele bateu mal na bola e a bola veio na minha direção. Eu tava correndo assim, na minha direção aqui, né? Eu tava aqui na barreira e quando ele vai bater, eu corro para cá, para eu ir no rebote, que eu imaginei que ele bateria por cima da barreira. Rogério vai rebater, eu chego e empurro. Quando eu começo a correr, a bola veio na minha direção, assim, no meu contrapé. Aí eu passo e dou uma chaleira. Aí muitos me perguntaram, cara, você quis fazer aquilo? Eu quis.
Eu sabia que ia sair com aquela precisão, que a bola ia bem no cantinho? Não. Só que o meu movimento foi justamente para fazer isso. Quando eu passo da bola, eu dou uma chaleira nela, porque eu sei onde está o gol, Sim. né? Eu sei onde está o gol. Tô correndo para cá, eu sei que o gol tá aqui. Então, quando eu passo, eu tento acertar o gol. Falo, vou dar uma chaleira aqui. Eu tava passando a bola, vou dar uma chaleira para acertar o gol. E, cara, a chaleira foi tão perfeita que ele, o Rogério Ceni, falou que foi um dos gols. Como é que ele falou? Ele falou que foi uma das bolas de defesa onde ele mais tentou chegar na bola e não conseguiu. Tipo assim, ele deu 200% para ele chegar na bola e ele não conseguiu chegar. E aí depois eu vendo o lance e ouvindo o que o Rogério falou, dá para entender o que ele falou. Cara, o Rogério, ele vai se esticando assim, ó. Ele vai esticando, ele vai esticando, ele vai esticando, ele vai esticando assim. E a bola passa, tipo, 2 centímetros Onde podia passar. 2 centímetros da mão dele assim, ó. E você vê que ele vai tentando chegar, que ele vai tentando chegar. E não chega e graças a Deus, né? E aí acabou saindo aquele gol. Um gol que praticamente o mundo todo achou que era do D'Alessandro, né? Porque é um gol até legal de contar. Eu tinha combinado com o seu Ismail, que era o roupeiro do Inter na época, que eu ia fazer o gol e ia homenagear para eles. E eles falaram assim, duvido. Eu falei, eu vou fazer um gol hoje e vou homenagear vocês. Aí ele falou assim, duvido. Eu falei, onde vocês vão estar? Ele falou assim, a gente vai estar no túnel, atrás do gol. Eu falei, pô, mas se eu fizer o gol lá do outro lado, vou ter que atravessar o campo. Ele falou, se vira. Só que eu fiz o gol atrás da onde eles estavam mesmo. O gol ali atrás do túnel. Ficou mais E, cara, fácil. quando eu fiz o gol, eu lembrei na hora. Eu saí correndo ali no gol e entrei no túnel. E detalhe, tá? Eu tava de chuteira. Eu desci 3 degraus e tava o seu Ismail, o Buiú, que hoje é o roupeiro do Inter. Cara, a gente se abraçou. Na Caiu todo mundo. empolgação, nós caímos, cara. Nós rolamos assim uns 10 degraus. Loucura, loucura. Tanto que eu vou aparecer na comemoração quando os caras já estão indo pro meio do Mas não campo. machucou. Não, deu aquela machucada, mas o Adrenalina, gol né? E é loucura. Então, assim, as câmeras ficaram me procurando e o que fizeram? Começaram todas as câmeras do mundo todo filmar o D'Alessandro, porque o D'Alessandro correu pra torcida do Inter e ficou comemorando, né? Então, assim, pro mundo todo, não tem eu comemorando, né? Então, aquele gol, por muitos anos aí, se passou pelo D'Alessandro. Mas tá lá o nome na história e foi um gol que realmente mudou, assim, a história de muita coisa, vamos dizer assim. Vocês tinham. Tirava onda, você e o Richarlison, assim? Inclusive, Esses nesse jogos? jogo, o Charles pagou a conta para a família toda. Saiu antes de acabar o jantar, que ele tava muito bravo. Eu falei, ó, pode sair, mas pode deixar o cartão Pagando, aí. pode ir embora. Aí ele deu o cartão pro meu pai lá e meteu o pé. Eu falei, deixa ele ir, vamos comemorar nós aqui agora. Foi o primeiro jogo, assim, que eu sempre tinha eu sempre falo até pros meus filhos, eu tenho 2 filhos que jogam futebol, o Ian e o Nicolas. E eu falo assim, cara, nem Deus agradou todo mundo, né? E não dá pra agradar todo mundo. E se tiver que chore a mãe deles, mano. Não pode chorar só a mãe. E esse jogo foi um dos únicos jogos assim que não deu, né? Minha mãe chorou, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito, minha mãe teve que chorar. É lógico que a sua passagem pelo Inter foi muito maior do que esse jogo. Então, é que você foi artilheiro lá, tudo. Mas só que daí depois, não depois na sequência, a ordem cronológica não é essa. Mas pelo nosso tempo a gente não consegue falar de tudo. Mas teve a passagem pelo Atlético Mineiro também, com aquele time também que conheceu, ficou muito conhecido na Libertadores principalmente, que foi uma equipe do Cuca, muitos caras acima da média, e o tal do Ronaldinho Gaúcho estava lá. E como que foi jogar com o Ronaldinho Gaúcho? Na verdade, cara, antes do Atlético eu tive no Vasco, né? Então eu tive 2 temporadas no Inter, muito bem.
com mais de 70 gols, 69 gols, né, na verdade. Campeão de tudo praticamente, Libertadores, Sul-Americana, Suruga, Gaúcho, artilheiro. Depois eu vou pro Vasco, onde eu posso ser campeão do Carioca, campeão da Copa do Brasil, artilheiro. 2 anos também maravilhosos, né? Onde a gente teve aquele campeonato épico da Libertadores contra o Corinthians, né? Que o Diego erra o gol. Eu digo que o Cássio defende, né? Não que o Diego errou, que o Cássio defende. E depois eu vou pro Atlético Mineiro, né, cara? Então, assim,